O Lorival Santana está com a gente, também nosso analista de internacional, para contar também, Louri, que de um lado ou de outro, né, seja qual for a resposta que a gente vai ter a respeito da intenção ou não desse ataque, já há um alerta aceso no leste europeu, né? A gente vai buscando as certezas sobre o que aconteceu e de onde vieram esses mísseis, mas já está feito, né? Parte do estrago. O alerta está aceso agora. É verdade. A questão da intenção é crucial para a OTAN reagir ou não, né? E tudo indica que foi, de fato, um acidente, porque os mísseis russos são muito imprecisos e conforme a invasão se desenrola, eles estão cada vez tendo menos mísseis sofisticados, precisos no seu arsenal e usando cada vez mais mísseis mais antiquados. E hoje a Rússia disparou dezenas de mísseis contra cidades em todo o território ucraniano. Segundo o governo ucraniano, foi o maior ataque à Ucrânia desde a invasão do dia 24 de fevereiro. E a cidade de Lviv, que é uma cidade importante que fica no oeste da Ucrânia, está ali muito perto da fronteira com a Polônia. Segundo a informação que eu tive, estou conversando com o Bartolomeu Znojek, que é pesquisador de geopolítica do Centro de Pesquisas de Varsóvia, que é ligado ao governo polonês. Ele me disse que esses dois projéteis podem ser até escombros, resíduos de mísseis que caíram do lado ucraniano. Ainda não sabemos exatamente o que foi que caiu, mas é uma região rural que fica entre 4 a 5 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, no lado polonês. É uma região chamada Przewodów, é um vilarejo chamado Przewodów, e ali então 2 pessoas teriam morrido e o Conselho de Segurança Nacional foi convocado pelo primeiro-ministro Mateusz Morawiecki e está reunido. Então, neste momento, está acontecendo algo que a gente previu que um dia aconteceria, exatamente por causa da imprecisão e da intensidade dos bombardeios russos, né? A Polônia, assim como outros países ali do leste europeu, fazem fronteira com a Ucrânia e por causa da imprecisão e da intensidade com que a Rússia bombardeia alvos civis, hoje o principal alvo foi a infraestrutura de eletricidade da Ucrânia. Pelo menos 7 milhões de ucranianos ficaram sem eletricidade hoje por causa desses ataques. A Ucrânia está no inverno, a temperatura está oscilando entre 0 e 4 graus, mas a sensação térmica é ainda mais fria do que isso e muitos ucranianos estão sem aquecimento, sem luz e sem água por causa desses ataques russos que vêm acontecendo. Aquela primeira barragem de ataques foi no início de outubro e agora é esse segundo ataque que é maior ainda do que o primeiro. E no momento em que o G20 está reunido, em que o presidente Volodymyr Zelensky enviou um vídeo gravado no qual propôs um plano de 10 pontos, um plano de paz, que inclui a retirada total de todos os territórios ucranianos, incluindo a Península da Crimeia, ocupada em 2014. E na semana passada, a Rússia se retirou da cidade de Kherson. Essa foi a maior derrota militar da Rússia desde a invasão do dia 24 de fevereiro, depois que o Putin havia ordenado ao comando militar não se retirar de Kherson. Havia ali cerca de 30 mil soldados russos, a cidade estava fortemente guardada. No entanto, os avanços ucranianos e as táticas rápidas, a agilidade nas táticas ucranianas e o cerco que estava se fechando estava deixando Kherson sem uma área para escape. E então o comando russo na Ucrânia resolveu se retirar de Kherson antes que ficasse completamente cercado e sem mantimentos. Não sem antes saquear toda a cidade. Os ucranianos que moram em Kherson contam que os russos bateram nas portas das casas, invadiram as casas, tiraram tudo o que havia nas casas, também nos hospitais, caminhão de corpo de bombeiros, e aí destruíram a infraestrutura de eletricidade e de água. Eles ficaram 5 dias sem água, agora começa a chegar ajuda humanitária com a entrada das Forças Armadas ucranianas, que tiveram primeiro que desminar a rodovia, os acessos que estavam minados
pelos russos. E o Putin está sob pressão forte internamente. Ultranacionalistas russos que têm muitos seguidores, muita audiência na Rússia, entre eles o Alexander Dugin, o pai da Daria Dugin, que morreu naquele atentado com um carro-bomba na Rússia, está sugerindo até mesmo que o Putin poderia ser morto por não defender as cidades, segundo ele, cidades russas no território da Ucrânia. Ele usou uma analogia a um livro, a um romance americano, no qual um rei é morto porque não defendeu a sua população. Está nesse nível a discussão na Rússia nesse momento, Tainá. Obrigada pela sua análise. Lorival, você trouxe 2 apontamentos importantes para a gente deixar em mente até que haja um desfecho dessa história, né, para a gente entender o que de fato aconteceu. Nesse momento, as autoridades tentam entender se foi um ataque intencional ou não, mas você traz uma lembrança importante sobre a imprecisão desses mísseis e a probabilidade de ter sido, então, um erro, né, de essa explosão ter acontecido no lugar errado. E é isso, não é, Lorival, que vai definir qual vai ser a reação da OTAN. É a partir dessa resposta que a gente vai saber qual vai ser o posicionamento dos outros países da aliança.